Esse é o começo da história de um homem chamado Nicodemos. Eu quero chamar a sua atenção por causa de uma visão progressiva, algo que vai crescendo, vai ganhando espaço, vai se expandindo dentro de Nicodemos. Nicodemos era um dos homens mais importantes na época do conhecimento das Escrituras Sagradas. Ele era um dos príncipes entre os judeus. Esse título conferido a ele exigia dele algumas posturas. Primeira delas, esse é um homem de reputação inquestionável. A reputação de um príncipe, de um mestre dos judeus, perante a sociedade cuja qual ele estava, requeria dele uma postura, um posicionamento, um nome. Era alguém que não poderia ter dívidas, não poderia estar envolto em escândalos. Era alguém, certo, cujo nome, a reputação era limpíssima. Nicodemos precisava ser um exemplo de fidelidade financeira. A postura de Nicodemos, o conhecimento da palavra, ele conhece muito acerca, certo, do que o Velho Testamento ou o Antigo Testamento consegue apontar para o futuro. Porém, Nicodemos começa a ter problemas com uma das coisas que mais atraiu pessoas a Cristo ao longo da história: os milagres, os sinais. O que Jesus é capaz de fazer é algo que atrai a atenção das pessoas. E ao longo de toda a história, certo? Até mesmo hoje, pessoas cujos quais têm fé e têm um ministério que vem acompanhado de sinais, sempre terão em suas casas, no trabalho que essas pessoas dirigem, em suas igrejas, muitas pessoas. Porque os sinais atraem as pessoas. Era assim com Elias, com Eliseu, certo? Foi assim com Moisés, atraindo a atenção do Egito e de todas as nações por onde o povo caminhou. Sempre o milagre, ok? Os sinais o acompanhavam. E agora, depois de um período muito extenso de silêncio, no intervalo entre o Antigo para o Novo Testamento, aparece alguém com os sinais poderosíssimos. Eu não sei se você já parou para observar, mas a Bíblia diz que João Batista, o que precede Jesus, nunca fez um sinal, certo? Jesus diz que nascido de mulher não teve ninguém maior que João, ou seja, de um relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. João é considerado o maior homem que já pisou nessa terra, mas a Bíblia faz questão de dizer que ele não realizou nenhum sinal. João não curou ninguém, certo? João não fez nenhum milagre. A proposta era que João trouxesse a verdade, a salvação. Era isso. Mas Jesus não. Jesus, ele vem trazendo os sinais. E aquilo que ele realiza, né? Na transição de seu ministério ordinário para extraordinário, Jesus começa a ganhar popularidade, reconhecimento. Seu propósito é entrar em todas as classes, pobres, ricos. Jesus deseja conversar com judeus, com samaritanos, com gentios. A proposta é algo que vem para salvar a todos. Mas nós sabemos que não dá para todos saírem vencendo. Todas as vezes que alguém normalmente ganha, provavelmente alguém vai perder. E não é diferente com Jesus. A exposição de Jesus, o seu crescimento, começa a gerar um prejuízo à classe religiosa da época. Os fariseus, certo? Os religiosos, eles estão perdendo prestígio. As pessoas estão deixando de procurá-los. As pessoas estão deixando de frequentar as sinagogas. Porque tem alguma coisa acontecendo. A sinagoga, ela traz a palavra que João trazia, é verdade, mas ela não carrega os sinais que Jesus carrega consigo. E o pior, Jesus consegue trazer as duas coisas. É um mestre na palavra e também traz consigo os sinais. Então, inevitavelmente, a popularidade que os religiosos ou os fariseus detinham até para receber alguns privilégios de Roma, corre perigo. Para que a paz fosse estabelecida naquele território, que era um território reconhecido por guerras, Roma precisa, certo, ter notícias de que aquele é um local pacífico. E para isso, governadores como Herodes, como os Césares, precisam explicar ou mostrar que eles têm o controle da situação. Então, quem é que mantinha esse controle? Eram os líderes religiosos, buscando trazer um equilíbrio.
Se Roma começa a descobrir que esses indivíduos, certo, que recebiam verbas, prestígios, proteção, não têm mais o controle da situação, eles estão sob ameaça. Então este é o grande problema. A aparição de Jesus começa a criar problemas para aqueles homens. Eles não gostam de Jesus simplesmente por questões espirituais. Não é porque o diabo colocou isso no coração deles. É porque eles estão levando prejuízo. É assim que funciona. E é assim até hoje. Quando alguém na igreja, ou em qualquer ambiente, mas aqui falando da igreja, ganha uma postura de reconhecimento, aparece ou perde para essa posição ou postura para alguém, é inevitavelmente que essas pessoas não gostem. É assim que funciona. Então Jesus está envolto nesse ambiente. Num ambiente de popularidade, é verdade, mas também um ambiente de ódio, de pessoas que não gostam deles. Por quê? Porque ele está gerando prejuízo para elas. E uma das classes, provavelmente, a mais atingida, é a mais impenetrável por aquilo que Jesus e seus discípulos carregam. O Evangelho, a salvação. E essa classe é a classe religiosa, os fariseus. No ambiente que eles frequentam, Jesus é um demônio. Jesus é uma blasfêmia. Jesus é um mal, Jesus é um câncer que precisa ser removido. Essa é a grande verdade. Então é importante entendermos que dependendo do prejuízo que o Evangelho gera para algumas pessoas, essas pessoas inevitavelmente precisam ser ou expressar uma grande barreira para elas. Porque esse Evangelho vem condenar o que eu estou falando, vem condenar o que eu gosto, vem condenar o que eu pratico. Então eu não gosto desse Evangelho, eu não gosto das igrejas, eu não gosto dos crentes, eu não gosto. Isso é o demônio? Não. Isso é o prejuízo que essas pessoas levam por causa de uma diretriz de vida que para elas é extremamente ruim. Então talvez você tenha na sua vida os fariseus, que pode ser seus pais, seus irmãos, amigos, vizinhos, pessoas que inevitavelmente não vão gostar, na verdade não é de você, é do que você representa, porque o que você carrega é para elas algo que gera muito prejuízo. Então o que acontece nesse texto? Nicodemos é alguém que começa a olhar tudo isso. Ele começa a olhar o que ele escuta na sinagoga. Precisamos matá-lo, prendê-lo, ele é um charlatão, ele é um comilão, ele faz seus sinais por Beelzebu. É isso que ele escuta na sinagoga. O que ele escuta nas ruas? Um Cristo que vai na casa onde o fariseu o sacerdote não vai. Dá atenção a pessoas que eles não dão. Não está interessado em bens materiais, não quer popularidade, vai para o deserto. Nicodemos começa a olhar o que estão dizendo aqui e o que estão dizendo, ou o que está acontecendo aqui. Tem gente vendo, andando, certo? Sendo liberta, sendo perdoada, mudando de vida. E Nicodemos começa a desconfiar que tem alguma coisa que não está funcionando direito. O que está sendo dito lá na sinagoga não está batendo com o que está acontecendo. Mas aceitar isso geraria para ele também um grande prejuízo. E Nicodemos sabe disso. Então ele vai devagar. Tá certo? Ele vai devagar. Ele avalia e ele chega à conclusão que ninguém pode fazer aqueles sinais. Note, Nicodemos não está preocupado com o que Jesus prega. Ele também é bom na palavra. Ele é bom no conhecimento. Mas Nicodemos não conhece ninguém que conhece como ele conhece, ou até mesmo mais, mas é capaz de fazer o que Jesus faz. E ele sabe que ninguém faria o que Jesus está fazendo se Deus não fosse com ele. Isso abre uma porta para Nicodemos. A curiosidade. A curiosidade abre uma porta para ele e nele, que Jesus vai conseguir acessar. Ele monta uma estratégia. Eu não vou de dia porque alguém pode me ver, pode dizer à sinagoga, pode dizer aos superiores, eu posso ter problema, eu posso ser afastado do grupo, eu posso perder o meu cargo. Pastor, mas Deus não é mais importante do que a posição daquelas pessoas e a opinião delas? Nicodemos não sabe ainda. Ele não tem certeza se Jesus é quem ele está achando que é, ou se Jesus é
o que aquelas pessoas estão dizendo. Então, será que vale a pena jogar o cargo na sinagoga fora, jogar o prestígio fora, sem ter a certeza do que vai tomar a decisão? Nós estamos falando de um garoto, estamos falando de um homem. Nicodemos era um homem sério, firme. Você está entendendo? Eu não sei onde você caminha, onde você quer caminhar, mas eu vou te dar uma dica. Antes de caminhar, antes de aproximar, antes de dar acesso à sua vida, avalie. A vida não é brincadeira, certo? Seja maduro. Porque é Deus. Nicodemos não sabe se é Deus ou não. Ele não tem certeza. O que ele tem é uma dúvida, um questionamento. Então ele sim pode ser chamado de covarde. Porque se fosse eu, iria de dia. Tá bom, tá bom. Talvez você seja muito intenso, quer mergulhar de uma vez. Mas eu já cansei de ver gente que mergulhou de cabeça em lugares rasos, em lugares problemáticos e não conseguiu caminhar. E hoje não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de Deus, não quer mais saber de pastor. Essa é a grande verdade. Vá mais devagar, dê mais tempo para você. É assim que funciona. Nicodemos então vai de noite, sozinho. Presta atenção. Ele não quer ser visto por ninguém. E Jesus me parece que sabe. Como a mulher samaritana no poço de Jacó, Jesus está sozinho e Nicodemos chega e diz: mestre, bem sabemos. Você pode botar o verso 1, por favor? João capítulo 3. Bota o 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sei que é mestre. É isso que ele disse? Sabemos que és mestre. Opa, tem mais alguém com Nicodemos que não está ali. Tem mais alguém achando que Jesus pode ser realmente o Cristo e o Filho de Deus. Nicodemos parece um mensageiro de um pequeno grupo. Nicodemos parece ser alguém que foi enviado para pesquisar, para avaliar, para observar se aquilo é verdade. Por isso ele diz: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olá pessoal, demos um break aí, uma paradinha no vídeo, porque eu tenho uma mensagem muito especial para você a partir de agora. Primeiro, inscreva-se no meu canal, Pastor Cláudio Duarte. Segunda mensagem, ative o sininho das notificações. Terceiro, é importante que você venha curtir o conteúdo, obviamente. Comentar também é muito importante e compartilhar. Fique com o restante da mensagem aí. Um grande abraço, graça e paz. Ele está só, mas representa um grupo. Jesus conseguiu entrar. Não há ambiente que ele não possa romper. Não há coração que ele não possa penetrar. Posso ouvir um amém? Então, por isso, não interessa o quão duro seja a pessoa ou seja o ambiente, nunca desista de levar o evangelho até lá. Aprenda a respeitar as pessoas e não queira levar tudo de uma vez. Eu lembro de uma história de um homem que ele era um palestrante muito renomado e foi ministrar uma palestra. E quando ele chegou no auditório da palestra, tinha só um senhor sentado. E ele, confuso, falou: o que aconteceu? Não vem ninguém? E o senhor está lá esperando a palestra. Aí ele sentou do lado do senhor, o palestrante, e disse: o senhor conhece o palestrante que vai ministrar? Aí ele falou: eu conheço não, senhor. Ele disse: me fala uma coisa, senhor. Se o senhor chegasse num lugar para ministrar uma palestra e tivesse uma pessoa só para ouvir, o senhor fazia a palestra? E o senhorzinho disse: moço, eu não entendo nada disso não, que eu sou da roça. Mas se eu chegasse no galinheiro e tivesse uma galinha só, eu dava milho para ela comer. O cara falou: nossa, que coroa sábio. Falou: senta aí que o palestrante sou eu. Foi lá, Alexandre, e mandou 2 horas de conteúdo no veinho. Depois ele sentou do lado do veinho, sentou e falou com ele: aí o senhor gostou? Ele falou: moço, eu sou da roça, eu não entendo muita coisa não. Mas se eu chegasse no galinheiro e tivesse uma galinha só, não dava o saco todo de milho para ela de uma vez só não. As coisas têm que seguir um caminho. A gente tem que parar de ser intenso demais, achando até que é o próprio Deus e a nossa espiritualidade. Nicodemos parece ir devagar, mas a postura, ele representa um grupo. Bem sabemos que és mestre, porque ninguém pode fazer esses sinais. Sinais. Todas as vezes que alguém é capaz em Deus de manifestar sinais, pronto, as coisas tomam um vulto diferente. Esses sinais não necessariamente precisam ser uma cura.
Mas quando você tem um diferencial, certo? E esse diferencial é reconhecido como um sinal, você pode ter certeza que vai ter um grupo de pessoas olhando para você e ambientes impenetráveis começa a ser possível. Jesus começa uma conversa com ele. E Jesus disse: olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Nicodemos disse: mas como pode ser um homem sendo velho nascer? Jesus explica: olha, tem que nascer do batismo. Nós ouvimos isso na quarta-feira, certo? Aquele que nasce da carne é carne. E a manifestação do pecado na carne é fortíssima. Para que ela seja subjugada, você vai ter que nascer da água e do Espírito. Só que essa é uma conversa que termina do nada. Quando nós olhamos esse texto, se você parar para observar, verso 21. Coloca o 3:21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim que as suas obras sejam manifestas, porque são manifestas em Deus. O verso 22, ele já mudou de assunto.